Vamos lá, bom dia. Vamos começar a nossa série de lives. Eu vou explicar para vocês como é que vai acontecer essas séries, tá? Essa semana eu resolvi criar um canal de transmissão para todas vocês mulheres que estão passando pelo climatério e transição para menopausa. E ali dentro eu vou estar interagindo com vocês o tempo todo. E com a ideia desse canal me veio também a ideia de fazer uma série de lives semanais. Como é que vai acontecer? Vai ser toda segunda, quarta e sexta, às 7h10 da manhã, eu tenho esse compromisso com vocês aqui. A ideia dessa live não é só falar sobre menopausa e climatério. É falar sobre emoções, sobre suplementações, sobre a fase desafiadora do climatério e menopausa. É falar para vocês sobre casos clínicos, trazer casos clínicos aqui para vocês se identificarem com essas mulheres que estão passando pelo mesmo processo desafiador de todas vocês. E a ideia é realmente ajudar vocês a entenderem toda essa fase tão desafiadora que é o climatério e menopausa. Então a gente não só vai falar sobre isso. Quero aproveitar também e já deixar aqui um outro recado para vocês. Bom dia, doutora Márcia Virgínia. Bom dia, minha amiga. Tudo bom com você? Bom dia, Caio. Bom dia, Paula. Bom dia, Eliane. Bom dia, bom dia. Vamos aproveitar. Já pega aqui esse aviãozinho aqui, ó. E já compartilha aí com mais 5 amigas, mais 6 amigas. Vamos lotar essa live de hoje. E também vamos levar essas informações para as mulheres que realmente precisam, tá? Bom dia, doutora Alcione, bom dia. Então, voltando. Então, a ideia dessa live, das lives, dessas séries de lives, é realmente conectar com vocês, tá bom? E aí eu quero deixar um recado. Toda segunda, quarta e sexta tem live comigo, porém, toda segunda à noite, às 8h30, eu vou estar com a doutora Maria Fernanda e doutora Paula, que são ginecologistas, trazendo assuntos mais específicos sobre a menopausa. Então lá vai ser algo mais direcionado mesmo para menopausa, climatério e transição menopausal. Aqui os assuntos vão ser mais dinâmicos, tá bom? Então hoje a gente também tem essa live à noite, às 20h30 com essas duas grandes profissionais, grandes amigas minhas. As lives da manhã só são 30 minutinhos, pessoal, tá bom? Então, tirem 30 minutinhos do dia de vocês para estar aqui comigo, para estar aprendendo alguma coisa sobre essa nova fase que vocês estão passando. Bom dia, doutor Alcione, uma grande amiga minha. Olha só, tá num plantão e tá aqui na nossa live. Obrigado, minha amiga, por estar aqui me prestigiando, tá bom? Seja bem-vinda. Bom dia, Débora. Vamos lá, pessoal. Então vamos começar. Aperta aqui o aviãozinho, compartilhe com mais 5 amigas. Bom dia, Simone, e vamos nessa. Então, hoje o tema da live é quando o corpo grita o que a boca silenciou. E aí, para abrir essa série de lives, eu quis trazer um caso clínico de uma paciente minha que me marcou muito. E no dia da consulta ela falou assim para mim: doutor, todas as mulheres após os 40 anos deveriam receber um manual de bom dia, Heloísa. Bom dia, Simone. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Todas as mulheres teriam que receber um manual para aprender a se adaptar e a viver nessa nova fase da vida, porque é muito desafiador. E aí ela trouxe para mim uma coisa que me marcou muito também, que além de trazer esse manual de como aprender a viver
no climatério e menopausa, ela falou assim: a sensação que eu tenho é como se eu estivesse apertando todos os botões do controle remoto e nada mais responde. Então o meu corpo, ele parou de responder aos comandos que eu fazia com ele. É como se o meu corpo gritasse por ajuda, mas a minha mente, ela não consegue responder a esses comandos. É esta sensação que eu tenho agora, vivendo nessa fase do climatério e menopausa. A gente acorda de uma forma, a gente dorme de uma forma e acorda de outra. Como é desafiador, né, doutor? Do nada, você começa a ter cansaços extremos, do nada, você começa a não ter mais tesão pela vida, você não quer mais ter vontade de socializar, o seu corpo começa a mudar, você começa a ganhar peso, tudo que você fazia antes não funciona mais, o teu corpo não responde mais aos seus comandos e parece que tudo vira de cabeça para baixo. E aí eu falei para ela: eu entendo você, eu sei que é muito desafiador essa fase. É porque ninguém te ensinou e nem te direcionou como funciona esse controle chamado climatério e menopausa. Pelo contrário, todas as pessoas só te falaram que esse controle ele não vai funcionar mais. Todas as pessoas só aumentaram ainda mais o medo. Te provocou mais terror, te provocou mais pavor. Por isso que você enxerga essa nova fase da vida de vocês tão desafiadora assim. E aí eu falei pra ela, eu falei assim, ó, a gente vai desmistificar essa tal de menopausa, esse tal de climatério. E essa é a minha ideia aqui. É tornar essa fase da vida de vocês mais leve. Mostrar para vocês que não precisa ser sofrido se vocês entenderem o que está acontecendo com a vida de vocês. Eu sei, vocês ouvem direto, vocês já devem ter procurado algum médico e o médico ter falado para você: isso é normal da idade, é coisa da sua cabeça, é assim mesmo, você vai ter que passar por isso, não se preocupe, é um processo natural. Mas sim, é um processo natural que todas as mulheres vão passar, mas não precisa ser sofrido. Você não está ficando louca e você não está sozinha. É o seu corpo que está mudando. E você precisa acompanhar esse processo. Mas para que esse processo ele se torne mais leve, você precisa, em primeiro momento, aceitar que isso é uma fase onde você vai passar. A sua mãe passou. A sua avó talvez não passou porque ela não teve tempo de passar por essa fase, já que a expectativa de vida das mulheres eram baixas. As mulheres viviam até os seus 35 anos, por isso que naquela época não se ouvia falar tanto em climatério e menopausa. Mas hoje você escuta. Então a sua mãe passou, e talvez ela passou sofrida, ela passou calada, porque ninguém ao redor dela entendia o que é que estava acontecendo com ela. Então se você perguntar para sua mãe, talvez ela diga que ela ainda sente os calorões, os velhos calorões, que ela tem insônia, que ela ganhou peso, que ela tem quadro depressivo. Sim, com toda certeza, se você conversar com ela, ela vai te falar isso. E muitas vezes as mulheres acham que menopausa só é calorão, mas não, né? 20% das mulheres não vão ter calorão.
E mesmo assim essa mulher vai ter menopausa. Eu vou tirar só um pouquinho daqui, pessoal, porque acho que o sol tá bem na minha testa, né? Deixa eu só mudar aqui um pouquinho. Aí, pronto. Então, todas as mulheres vão passar por essa fase. Porém, né, não precisa ser sofrido. Não precisa ser sofrido. Então, a primeira fase, a primeira coisa que você tem que entender é aceitar que você vai ter, que é normal, que é natural, mas que tem o quê? Tem tratamento, tá? Tem tratamento. Então você precisa entender isso. E a partir do momento que você entende que tem tratamento, você vai buscar profissionais que vão te ajudar a passar por esse processo. Então, quando a minha paciente falou para mim assim, doutor, a gente precisa ter um manual porque tudo vira de cabeça para baixo e eu não consigo compreender como tudo muda assim de uma forma tão rápida e abrupta, o que é que eu tenho que fazer? E aí é o que eu vou dizer para vocês aqui. O que é que vocês têm que fazer quando vocês começarem a sentir essas mudanças fisiológicas no corpo de vocês, tá? Então eu vou trazer aqui alguns sintomas e depois eu vou dizer para vocês o que é que vocês têm que fazer, tá bom? Então presta atenção aqui no que eu vou falar para vocês e anotem aí para vocês nunca mais esquecerem. Porque a partir do momento que começar a ter isso, você já sabe como é que você vai agir, tá bom? Então se você começa, primeiro que a afirmação que você tem que saber. Presta atenção aqui, tá? Que eu vou te falar. Primeira coisa, os sintomas do climatério começam 10 anos antes da menopausa. Então, se a mulher ela entra na menopausa com 50 anos, 10 anos antes ela começa a apresentar algum tipo de sintomas. Quais são os sintomas mais normais, naturais de acontecer? Irregularidade menstrual, oscilação de humor. Então, essa mulher tende a ter mais depressão, tende a ter mais ansiedade. Essa mulher começa a ganhar mais peso, principalmente na região abdominal. Essa mulher começa a ter queda de energia, queda do libido, dor na relação sexual. Ela começa a perder vontade de ter relação com o marido. E não é porque você não gosta do seu marido. É porque, devido à oscilação hormonal, você não sente mais desejo. Como também você não sente mais desejo de socializar. A sua vontade é só de ficar na cama. A tua vontade é de não levantar da cama para ir trabalhar. Porque a vida, a rotina, ela se torna tão pesada para você que você só quer descansar. Começa o cabelo ficar mais ralo, a pele começa a ficar mais flácida, as roupas de antes que cabia não cabe mais, a dieta que você fazia, que você perdia 2, 3 quilos em uma semana, não funciona mais. Então tudo isso é sinal de climatério. Não precisa ser apenas calorões, tá bom? Apresentou isso, o que é que você tem que fazer? Além de aceitar que você vai passar por esse processo. Todas as mulheres vão passar. Não tem uma mulher que não vai passar pelo climatério, pela menopausa. Todas vão passar. Todas, 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 todas. Tá, o que é que eu tenho que fazer agora que eu aceitei? Mudar o estilo de vida. Mudar o estilo de vida. Como assim? Você vai ter que começar a passar a se priorizar. Você vai começar a passar a ser a pessoa mais importante para você. Você vai ter que começar a ter aumentar um autocuidado com você. Você vai ter que, mesmo não querendo, tá? Mesmo não querendo, você vai ter que iniciar uma prática de exercício físico. Você vai ter que dormir mais cedo. Olha lá, ó.
Elisa falando, passei tudo isso. Então aqui, ó, Elisa é uma mulher que tá na menopausa já, Elisa, ou tá no climatério? Fala aqui pra gente. Então ela passou por toda essa fase. Então você vai ter que dormir mais cedo, você vai ter que controlar o estresse, você vai ter que escolher alguns alimentos mais saudáveis para sua vida, você vai ter que praticar exercício físico, você vai ter que aprender a ter uma vida mais saudável. Se você não tiver uma vida mais saudável, com toda certeza, todos os seus sintomas vão tenderem a piorar com o passar do tempo. Então imagina você, com seus 40 anos, se você já tem um quadro leve de depressão, vai aumentar ainda mais esse quadro. Se você tem um quadro de insônia, vai aumentar ainda mais sua insônia. Você vai acordar na madrugada, você vai acordar mais cansada, você vai engordar com mais facilidade. Se você tem menos energia, você vai tender a ter ainda menos energia. Por quê? Porque você não está colocando a gasolina certa na máquina. Então, se você não fizer nada por você agora, se você não se escolher como a maior prioridade que você tem hoje é você, daqui a 3, 4, 5, 6 anos, você vai tender a piorar ainda mais todos esses sintomas, a qualidade de vida sua vai diminuir ainda mais e tudo que era muito pesado vai se tornar ainda pior. Então você, a partir dos 40 anos, você vai ter que fazer uma escolha na sua vida. Por você. Não é mais por ninguém. Não é pelo seu filho, não é pelo seu marido, não é pelas pessoas que estão ao teu redor. É por você. Vai ser um momento que eu digo que nem é um momento de egoísmo, mas sim um momento de amor próprio, que talvez não exista mais dentro de você. Por quê? Esse amor ele foi destruído durante anos da sua vida, porque simplesmente você passou a vida se dedicando às outras pessoas, mas esqueceu de se dedicar a você, a pessoa mais importante que existe aqui hoje. Não é seu marido, não é seu filho, não é sua mãe, não é seu pai, é você. É você. Olha lá, Elisa falou que na menopausa e já fazendo reposição. Ótimo, Elisa. E aí tá se sentindo melhor, né? Tá se sentindo melhor. Então, pessoal, sabe o que é que mais me deixa revoltado? Não é você que não entende e não sabe o que é que está acontecendo com você. O que me deixa mais revoltado é vocês normalizarem isso e ainda assim ter profissionais que fazem vocês acreditarem que isso é normal. É isso que me deixa revoltado. Por quê? Como você está sentindo uma dor, está perdendo o brilho para viver, está ficando sem energia todos os dias, e você acha que isso é natural do processo de envelhecimento, que é normal e você precisa aceitar isso para a vida de vocês. Não! Vocês estão conseguindo enxergar o que eu estou dizendo para vocês? Você está sentindo dor, a sua vida está perdendo brilho, a sua energia está sendo esgotada e você está normalizando isso.
Você está achando que isso é normal, que é natural, por conta do excesso do trabalho, por conta do excesso do estresse, por conta da sobrecarga da vida. Não, a vida não precisa ser pesada. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Sabe o que é menopausa? Para mim, falar da menopausa é a mesma coisa que você tentar arrumar uma casa com a luz apagada. Como assim? Você sai tropeçando em tudo, sai se machucando em tudo, se derruba em tudo. E no fim, né, de tudo isso, né, ainda se culpa por estar totalmente desorganizada. Você não pode trazer essa culpa para você sozinha. O problema não é só seu. O problema é que ninguém está acendendo essa luz para você arrumar essa casa sua. Esse é o problema. Então você fica se batendo o tempo todo, se machucando o tempo todo, se culpando o tempo todo, carregando esse peso sozinho o tempo todo. Por quê? Porque ninguém chegou ali e falou assim, ó, olha aqui, ó, acende a luz. Então imagina você aprender a escutar mais o teu corpo. Imagina você a aprender a entender o que está acontecendo com você. A se permitir, a escutar o que tua alma está gritando aí dentro há muito tempo e você não quer escutar. Por quê? O dia a dia da sua vida, a rotina, ela tá te engolindo a tal ponto que você não consegue mais escutar as suas dores, os sintomas da menopausa. E aí o que é que você faz? Você vai silenciando isso. Vai silenciando, vai silenciando. Vai passando o tempo, vai passando o tempo. E aí você finge que nada está acontecendo e o teu corpo vai ali o tempo todo sinalizando cada vez mais, que está acontecendo algo de errado dentro de você e você não quer escutar, até que chega um momento que o teu corpo, apaga. E aí aquela luz que alguém poderia ter acendido por você, ou até mesmo você ter acendido por você, não consegue mais acender. E aí é quando chega o quê? As doenças. E aí quando essa doença ela se instala, que isso daí eu só vou falar amanhã para vocês, fica mais difícil consertar, reparar. Porque agora eu vou ter que trocar a lâmpada praticamente de todos os cômodos da casa. Faz somente 3 semanas, mas já me sinto melhor. E tudo que você está falando faz todo sentido para mim. É exatamente isso, né? Porque, basicamente, você já vinha sentindo, o corpo já vinha sinalizando para você que estava acontecendo algo, só que você não estava escutando. Você estava deixando a tua rotina te dominar. E aí você foi deixando passar o dia, passar, até que o momento que o corpo chegou e gritou e falou assim, chega! Você não quer me escutar pelo amor? Então vai escutar pela dor. Então toma aqui mais sintoma. Toma aqui mais dor. Toma aqui mais sintoma físico. Toma aqui mais sintoma emocional. Você vai ter que parar, mulher. Me escuta. Eu tô te pedindo socorro. Você não quer me escutar? Então peraí, toma isso aqui. Olha lá, ó, tô trocando a lâmpada depois de 10 anos. E as taxas todas baixíssimas. Exatamente. É isso, entendeu? E aí o corpo, ele vai cobrar de você. E aí ele vai falar assim, ó. Volta para casa. Este é o momento de você voltar para casa. Esse é o momento de você escutar. Esse é o momento de você trocar as lâmpadas. Esse é o momento de você ver quais são os cômodos e as peças que estão quebradas. E agora a gente vai reparar tudo.
E aí, quando isso começa a acontecer, quando a mulher para se olhar, para se cuidar, tudo começa a normalizar. Então, a mulher começa a viver esta fase com menos desafios, com mais qualidade de vida, tudo começa a entrar no eixo novamente, e não é coincidência, mas é porque você fez uma escolha por vocês. Exatamente foi isso que aconteceu. E aí, o corpo que cura é sobre isso, pessoal. É sobre saber você habitar o seu próprio corpo. É isso que acontece quando o teu corpo cura. Você volta a habitar a sua casa como? Com mais consciência, com mais dignidade, com mais verdade, com mais amor, com mais compaixão. E aí, tudo volta ao normal. Tudo volta ao normal. É isso. Então hoje eu queria iniciar a nossa live trazendo o caso clínico dessa minha paciente. Um pouco da dor dela, eu sei que é de muitas de vocês aqui. Mulheres que me acompanharam hoje na live, né? Vi aqui a Elisa falando sobre a dor dela, sobre os desafios que ela passou ali na menopausa. E se esse assunto tocou vocês, volte. Quarta-feira eu tô aqui de novo. A gente vai trazer mais outros assuntos. Eu vou fazer uma série. Então, toda segunda, quarta e sexta, às 7h10, eu vou estar aqui trazendo algum assunto sobre climatério e menopausa. Mas eu vou muito além só do climatério e menopausa. Eu vou falar sobre emoções, eu vou falar sobre mentalidade, eu vou falar sobre desenvolvimento pessoal, eu vou falar sobre mudanças que vocês têm que fazer, eu vou trazer casos clínicos aqui reais de mulheres que estão passando por esses desafios de vocês. Então venham, participem, façam perguntas. Se tiver alguma dúvida, me deixem um recado lá no meu direct que eu respondo vocês. Pega essa live também, compartilhe com outras mulheres que estão passando por essa fase, por esse momento desafiador da vida de vocês, tá bom? E eu vou estar aqui quarta-feira de novo para te lembrar que o seu corpo é a sua casa e também ele pode ser o seu templo. E você precisa cuidar da sua casa e do seu templo como você cuida da sua casa física. Só que a casa que você tem que cuidar agora é sua casa interna. Você consegue viver dentro de uma casa física com bagunça, com todas as luzes apagadas, com lixo espalhado pela casa? Eu garanto que não. Então o corpo de vocês também não. Então passa a olhar mais para essa casa, com mais carinho, com mais amor, com mais respeito, com mais resiliência e com mais dignidade, tá bom? Uma ótima segunda-feira para todas vocês, um grande beijo, uma ótima semana que nós estamos agora iniciando. E não esqueçam, quarta-feira às 7h10 estou aqui e hoje às 20h30 vai estar eu, doutora Paula, doutora Maria Fernanda, ginecologista, falando mais para vocês sobre climatério e menopausa. Uma ótima semana, obrigado pela presença de todas vocês. Uma ótima semana, Elisa. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.